A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quarta-feira, 1º de setembro de 2021, tem como título: A ira de Deus derramada sobre Sião. O texto bíblico se encontra no livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Queridos, os habitantes de Jerusalém se consideravam invencíveis, né? E outro tanto ainda pensavam muitos povos. Suas fortificações eram imensas. Foram aí necessários cerca de 30 meses para que os babilônicos vencessem as defesas da cidade. Mas quando romperam as muralhas, eles se precipitaram sobre as vítimas como uma matilha de chacais ferozes, que em breve tinham efetuado horrenda matança, assassinando jovens e velhos, homens e mulheres, indiscriminadamente. O profeta Jeremias tinha ali avisado ao povo, né, e tantos outros profetas também, que a cidade não era tão forte quanto o povo pensava, pois cairia na hora da provação. Mas os judeus preferiram ouvir a bela história dos falsos profetas, né, que continuavam a lhe falar em paz e em prosperidade. Se vários inimigos, né, tinham alcançado ali certa medida de sucesso contra a cidade, as suas defesas tinham sido reconstruídas e aprimoradas, e havia suprimento de água ali garantido, né, por um túnel subterrâneo. Esses elaborados, melhor dizendo, preparativos, apenas atrasaram os babilônicos, mas não os fizeram parar. As inúmeras injustiças de Jerusalém, meus amados, incluindo aí a execução de pessoas inocentes, o que encheu a cidade com o sangue delas, finalmente requereram a destruição daquele lugar, em consonância aí com a lei moral da colheita segundo a semeadura. Conforme esse versículo, né, de Lamentações, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Os teus profetas viram para ti a vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Os inocentes, meus amados, cujo sangue foi derramado, né, viveram antes e depois aí do cerco babilônico. Foi uma questão assassina do começo ao fim. Os seres mais miseráveis, sobre a pretensão aí do zelo pela verdadeira fé, perseguiram e matavam profetas e sacerdotes genuínos de Deus, bem como o povo de Deus, fazendo o sangue deles ser derramado no meio da cidade. Essas palavras apontam para o incidente como a morte de Zacarias, né, filho do sacerdote Joiada, o sangue inocente derramado por Manassés, e provavelmente aí, queridos, outras atrocidades que não ficaram registradas, mas ocorreram durante o cerco. Contra a vida de Jeremias também foram feitas aí tentativas, mas sem êxito. Os verdadeiros profetas eram vistos como traidores. Os profetas e sacerdotes, tão cheios de violência e iniquidade, diziam-se iluminados, mas na realidade eram homens cegos, manchados de sangue, poluídos como leprosos, e se tornaram um nojo para todos ao seu redor. Quando a cidade foi conquistada, eles fugiram e, como cegos, não sabiam em que direção ir. Antes ficaram vagueando de lugar para lugar, buscando ali um refúgio. Como foi triste, né? Ver a cidade toda destruída, a grande Jerusalém. O juízo foi lançado
porque o povo preferiu a desobediência. Assim também Deus julgará os desobedientes nos dias de hoje. E você tem se preparado, tem se preocupado, né, em apresentar o Evangelho de Cristo aos perdidos? Pense bem nisso. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.